Movidos pela Esperança, fase 2, né? Hoje nós estamos terminando essa série. Nós vamos terminar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que foram as duas primeiras cartas que Paulo escreveu. E eu fiquei pensando um pouco nessa... Então, olha... Oi, baixou. Estava muito alto aqui. Pode aumentar um pouquinho? Bom, só regular. Aí, ó. Perfeito. Ok. E fiquei pensando numa coisa. Imagina aquela pessoa que você mais considera, a pessoa que você mais ama, a pessoa que tem mais valor para você. E aí, de repente, essa pessoa chega e fala: eu vou na tua casa, prepara uma festa para mim. E aí, tudo vem na cabeça naquele momento. Como vai fazer? Que preparativos? O que eu ainda preciso fazer para que agradar essa pessoa, para que ele se sinta bem? O que eu ainda preciso fazer comigo? Preciso tomar banho, preciso ter uma roupa nova? E as crianças, o que estão fazendo? Vão estar bem ou não? Será que eu ainda posso convidar alguma pessoa? Será que dá tempo de convidar? Que pessoa eu vou convidar? E tudo isso está envolvido ali na sua preparação. Mas de repente aquele convidado que você esperou, você já convidou um monte de gente, as pessoas chegaram, está ali, tua casa está cheia, a comida já está ali, alguma coisa já está ressecada, você começa a pôr ali, tem que substituir, colocar mais coisa, mais batata frita, mais amendoizinho, e o convidado não chega, e aí começa a ter vários tipos de reações entre os convidados, entre os que estão ali preparados. Alguns começam a falar: acho que ele não vem, e começa a desanimar, começa a tocar a sua vida, esquecendo da festa. E outros, por outro lado, vão se encher de ansiedade, aquele negócio: mas será que está acontecendo? Será que ele não vem? Será que ele errou a casa? Será que ele resolveu ir para outra casa? É um pouco o contexto que estava acontecendo ali em Tessalônica. Por algum motivo, por um erro, vamos falar assim, né, de alguns, começaram a colocar a pilha, e o próprio Paulo, nosso querido e amado apóstolo Paulo, ele fala como se Jesus estivesse prestes a voltar, 2000 anos atrás, e as pessoas começaram a entrar naquela pilha, e muitos falaram que se Jesus vai voltar amanhã, vou largar o emprego, vou fazer outras coisas, não é? Vou me dedicar a ganhar algumas pessoas e tal. E só que Jesus passa uma semana, passa outra, tem todo tipo de perseguição, e aquelas pessoas ficaram meio desorientadas. Esse foi o motivo de Paulo escrever essa segunda carta. Ele já explicou, nós vimos no domingo passado, uma verdade sobre o anticristo, não é? Essas coisas que ainda precisam acontecer antes que Jesus volte. E aí no final da carta ele vai pegar aquela, que nem na primeira carta, né? No final da primeira carta ele vai querer dar um pouco do final das coisas. O que realmente vocês precisam fazer? E o título, né, o tema da nossa mensagem aqui: enquanto Jesus não vem, ok? Enquanto Jesus não vem. Então eu queria convidar você a ler o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. A gente poderia ir lendo em partes, mas para a gente ter a visão de contexto geral, vou ler rapidamente aqui, amém? Diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, fala: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês
ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivermos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Dureza. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmãos. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Amém? Quero fazer uma oração, para a gente poder entrar nessa reflexão. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, porque somos uma comunidade que espera a tua volta. Te agradecemos porque, de alguma maneira, um dia o Senhor tocou cada coração aqui, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor ainda possa completar essa obra que o Senhor começou em cada vida. O que o Senhor espera que cada um de nós façamos até o dia dessa festa, até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Ensina-nos, ó Pai, e nos ajuda a tirar as lições que esse texto de Paulo nos traz. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria trabalhar nessa reflexão 3 pontos práticos de aplicação, não é? Até o capítulo 2, Paulo falou das coisas da doutrina, falou do anticristo e tudo mais. E alguns perguntaram para mim, você pulou algumas coisas. Bom, depois de quase 1 hora de pregação, né, eu tive que pular algumas coisas, óbvio, né? Nós não fechamos a questão toda da segunda vinda. Mas me comprometo a fazer isso com vocês, dentro do que é possível, que existem muitas lacunas, muitas dúvidas, várias interpretações, mas não hoje, logicamente, não é o nosso tema hoje, mas em seguida a gente vai ver, como eu disse, né, as cartas, as igrejas, e depois vamos fazer uma incursão em Apocalipse. Se Deus quiser, Deus pode nos dar um pouco mais de entendimento. E aí algumas pessoas falam, e eu mesmo confesso a vocês que em algum momento da minha história já pensei assim, Apocalipse, né? Ai, meu Deus. Não tem gente assim que você vai falar de morte, fala, não, pelo amor de Deus, não fala de morte, senão parece que a morte pega em mim, né? Não tem nada a ver. Mas justamente a carta de Apocalipse foi uma carta para dar um refrigério para a igreja, dar esperança do que ia acontecer, saber quem é o mocinho, quem é o bandido da história, quem ganhou no final, quem vai ganhar no final, né? Então não é para a gente ter medo, é justamente para a gente ter segurança. E como o nosso, agora não vou voltar lá, movidos pela esperança, a gente possa se encher dessa esperança, amém? Saber que por mais difícil que esteja a nossa caminhada, existe um paradeiro, existe uma questão, e as músicas hoje lembraram muito isso, né? Lembraram muito isso, ok? Então, queria pensar nessas 3 coisas aqui, nos unamos em oração e ação, tratemos corretamente os ociosos, e vamos entender um pouco por que Paulo está falando isso, qual é o contexto, e não nos cansemos de fazer o bem, amém? Começando aí
pelo começo. Nos unamos em oração. E Paulo começa então aí esse texto falando finalmente, né? Finalmente. Então, já falei tudo que eu queria de doutrina, a aula já foi dada, agora vamos tratar da vida real, do dia a dia. Profissionalmente a gente falava no chão de fábrica, né? Os diretores, os gerentes, os encarregados traçam os planos, mas é lá no chão da fábrica que o negócio acontece, né? Ou seja, no dia a dia lá, quem vai carregar o piano. Então, parece que Deus está nos convidando. Falou, o piano ainda precisa ser carregado, moçada. Não dá para ficar de braço cruzado ou sentado no muro esperando a água subir, não é? Tem coisas ainda que precisam ser feitas. Tem gente que precisa ser convidada para essa festa. Amém? Então ele começa aqui. Finalmente, irmãos, orem por nós. Mais uma vez, né? Orem por nós. Paulo, é interessante isso, né? Porque Paulo pedindo oração. Ele começa pedindo oração. Ele sabia do valor e do poder da oração. E nesse caso, da oração de intercessão, né? Aquela oração que você pode fazer por outros irmãos podem fazer por vocês, né? Assim como eu também preciso, ele sentia que ele precisava dessa cobertura de oração. E eu falo para você, gente, eu preciso muito. Orem pelo seu pastor também, tá? Não olhem para mim só como o Carlos ou o pastor Carlos, como você costuma me chamar. E acho que já deu para você perceber que eu não estou nem aí para isso. Outro dia eu estava participando de um seminário internacional, o pastor Walter, né, o meu velho e querido amigo, né, ele falou, o dia que você tiver que dar uma carteirada, falou, não fala assim comigo que você é o pastor, ele fala, acabou teu ministério. Então, vocês que já me conhecem o suficiente, sabem que né, o pastor e Paulo acho que tinha essa noção, ele era um servo do Senhor ali, né, e essa acho que é a postura correta, né? Então, ele pede ali oração por dois motivos muito importantes aqui, né? Ele fala, orem por mim, mas tem um motivo, né? Então tem duas linhas aqui, né? Ele fala, orem primeiro, que ele fala aqui, que a palavra corra, né? Ele fala aqui, que se propague rapidamente a palavra, né? Que a palavra do Senhor se propague rapidamente, diz o texto. O que ele está querendo dizer isso aqui? Se ele achava que Jesus estava chegando, e eu acho que a gente tem muitos indícios hoje, e eu não tinha semana passada, consegui, na verdade, ontem, alguns gráficos que a gente vai mostrar ao longo do tempo para vocês, e todas aquelas coisas que Mateus 24 fala, a gente leu isso domingo passado, né? Fala de coisas que vão acontecer, elas estão acontecendo com muito mais contundência. Por exemplo, tem um gráfico que ainda vou mostrar para vocês, não estou com ele aqui ainda hoje, gráfico dos terremotos. É impressionante você ver ao longo das décadas, né? Tem um gráfico que você vê assim, e aí na última década, nossa, é um negócio exponencial, assim, aumenta 10, 15 vezes mais a frequência. Nunca se morreu tanta gente em guerras, por incrível que pareça. O século XX, né, que foi o século da iluminação, né, do iluminismo, onde os homens eram mais evoluídos, a ciência aflorou, nunca morreu tanta gente em batalhas e guerras, onde dá para perceber que o coração do homem é o mesmo. Só que aquelas coisas que Jesus falou lá em Mateus 24 estão se precipitando cada vez mais, não é? Então, por isso fala, é urgente falar de Cristo. Eu sinto essa pressão com os meus parentes, a gente pode sentir com os teus pais, teus filhos, com cada um. A palavra tem que fluir. E Paulo estava preocupado com isso, e ora. E a outra coisa que ele ora é que ela seja honrada, que ela receba a honra merecida, né? O que o texto diz. Como aconteceu entre eles, ou seja, os tessalonicenses aparentemente honraram a palavra, pegaram aquilo e rapidamente se converteram. E você deve ter gente no teu hall de relacionamentos, eu tenho no meu, que a gente fala a vida inteira e tem pessoas que vêm na igreja há tanto tempo, mas nunca deram aquele passo de abrir o seu coração, na verdade, para Cristo, não é? Então, Paulo parece estar preocupado com isso, e é uma oração válida, não é? Para nós hoje, né? Então, que ela receba realmente essa honra aberta. Ele segue falando, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos
e maus, pois a fé não é de todos. Interessante, né? Paulo parecia ser uma vítima VIP dos perseguidores, desses homens perversos e maus. E engraçado que ele encontrava esses homens perversos tanto do lado dos judeus, os judeus que não tinham aceitado Jesus, não aceitavam que Jesus era o Messias, que eles esperavam, aliás, continuam esperando até hoje, não é? E, portanto, eles odiavam qualquer um que espalhasse essa nova doutrina. Para eles era fake news. Se Paulo tivesse aqui hoje, ele ia levar um processo, né, por fake news, certo? Então, era justamente, Paulo estava propagando as fake news, então os caras vinham com tudo em cima dele. Se pudessem, matavam ele. Várias vezes tentaram, né, prendê-lo pelo menos. E do outro lado, do lado dos pagãos, nos quais nós nos incluímos, né, graças a Deus nós mudamos de vida, mas, ou seja, os gentios, aqueles que não eram judeus, que não conheciam o Deus judeu, certo? Com os seus ídolos. Tinham os seus ídolos e a gente sabe o quê? Cada um tem algo a perder com os ídolos. Então, de repente, eu pus aqui santinho, né? Desde a venda, não é santinho, né? Imagens ou esculturas dos ídolos, tantos que a gente sabe disso, né? Então, quem fazia esses ídolos, por exemplo, quando chegava um cristão lá e começava a converter o povo pegava os santinhos, né? Os ídolos, e jogavam fora. E aí o que acontecia? O cara ia perder o negócio dele, então todo mundo também começava a jogar pedra. Então era entre tudo, pega um pouquinho, você pega nesse tempero, nesse caldo entre judeus e não judeus, que tinham a perder com o cristianismo, você põe uma pitadinha da mão do nosso inimigo, Satanás, e aí o caldo era pesado. Então, Paulo está ali pedindo, olha, orem por favor, para que nós sejamos libertos disso, né? E o cristianismo, como uma contracultura, sempre se incomodou os poderes constituídos. Porque atrás dos santinhos que eu mencionei, sempre existiu, e sempre, qualquer governo, uma espécie de uma hegemonia da narrativa, né? Certo? Deus não existe, ou Deus é Íris, Osíris, qualquer Deus que no tempo era usado. Então existe ali na sociedade dominante uma narrativa que reina, e eles não querem isso. E o cristianismo veio quebrar isso. E hoje ainda é assim no mundo, né? Não sei se você sabe outras estatísticas, né, que a gente vai trabalhar mais ao longo do tempo, e vocês já me ouviram falar várias vezes, que embora é muito triste a gente ver a Europa já com igrejas se tornando bares, e se tornando hotéis, escolas, e tem uma estatística que o Saião mostrou, Luiz Saião, né, que fiquei bem chateado. Pegaram a maioria dos países europeus e perguntaram para a população qual é o impacto da religião na vida deles, né? E se a gente tivesse que fazer uma média, eu diria que entre 70% e 75% das pessoas que responderam falavam que não faz diferença nenhuma para eles. Nenhuma. Existem já várias cidades, vários países da Europa que têm mais mesquitas do que templos, igrejas cristãs, né? A gente olha para esse panorama e fala, o cristianismo está caindo, está perdendo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é justamente o contrário. Está existindo uma mudança de eixo. E se você pega o mapa, onde mais o cristianismo hoje está florescendo e crescendo em números muito fortes, ainda América Latina, África e Ásia, onde estão as maiores igrejas, não é? Inclusive a maior igreja da própria aliança está na Ásia. E eles estão saindo, inclusive para evangelizar na própria Israel. Interessante isso, né? Então essa é a verdade. Então, a mesma estatística mostra que, embora no Ocidente muitas igrejas estejam sendo fechadas e tudo mais, o cristianismo ainda nunca cresceu tanto anualmente como nesse momento. É um negócio impressionante. Inclusive em Israel. Eles têm tido impressões sozinhos, sem ninguém. É como se o Senhor estivesse aparecendo, o Espírito Santo está tocando pessoas, está movendo pessoas. E existe um florescer também cristão dentro da própria Israel. É impressionante. É isso que Deus faz. Então,
Estou fugindo muito daqui, né? Paulo fala para a gente se livrar desses homens perversos. E aí, graças a Deus por isso, fala, mas o Senhor é fiel. Aleluia. Amém? Aleluia. O Senhor é fiel. Ele é fiel. E é interessante que a gente pode lembrar aqui, né? Eu estava fazendo aqui, me veio o Pai Nosso na cabeça. Como no Pai Nosso, né? Fala, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é isso? E eu gosto muito como nós, crentes, cristãos evangélicos, né? Oramos o Pai Nosso. Porque para nós, o Pai Nosso não acaba aí, né? O Pai Nosso acaba com, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, mostra o quê? Que ele, esse dono do poder, esse dono de toda a glória, o Rei dos Reis, ele vai nos fortalecer e vai nos guardar do maligno. O maligno pode nos influenciar, ele pode fazer um monte de coisa, mas ele não pode nos dominar. Depende da gente fechar a porta para ele. Amém? Então, é isso que Paulo pede ali. Isso me fez lembrar de Jesus falando para os discípulos, em algum momento que os discípulos estavam ali com medo também das coisas que aconteciam. E Jesus fala essa frase, né, que parece fora de contexto, mas ela tem muito a ver, né? Fala assim, não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma, né? Ainda que a gente venha a morrer, ainda mais que a gente seja perseguido. E existe, acho que na Nigéria, diz que por semana pelo menos 12 cristãos são mortos. Hoje. Então, por mais que a gente se sinta incomodado com o começo do antagonismo que que estamos começando a ter no Brasil, a gente ainda é bem café com leite com relação a isso, né? A gente ainda vive num paraíso com relação a isso. Mas Jesus mesmo fala, olha, ainda que vocês morram, é duro falar isso, mas é importante a gente ter isso em mente. Ainda que vocês morram, a alma de vocês vai estar intacta. Porque essas pessoas podem tocar no teu corpo, mas elas não podem tocar na tua alma, no teu espírito. Amém? E por isso que a gente lê lá em Apocalipse, né? Que a alma de todos aqueles que foram martirizados ali, né? Louvando o Senhor, santo, santo, santo. Amém? Ele fala, temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo de vocês. Amém? Então, ele fala, confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Amém. Ele confiava no Senhor e confiava também nos Tessalonicenses, que iam continuar fazendo. E eu confio em vocês, que apesar de qualquer coisa, de vez em quando eu estou aqui, eu olho para o rosto de vocês, eu fico tentando decifrar o que está por trás. Algumas vezes eu vejo a cara de paisagem, algumas vezes eu vejo cara de confirmação, algumas vezes eu vejo cara de quem não está concordando muito. Normal, somos humanos, não é? Mas sabem que eu tenho orado pelo Senhor, para o Senhor, por vocês, e confio que a gente vai passar. Na quarta-feira a gente falava disso, e a minha maior preocupação, e acho que de qualquer pastor honesto, é: primeiro, se nós formos antes da tribulação, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Tomara que eu esteja me equivocando na leitura que eu tenho feito dessa parte. E prometo me estudar mais, até que a gente vai ver em Apocalipse. Mas, se a gente não for, e a gente tiver que passar pela tribulação, a preocupação minha como pastor de vocês é que vocês estejam suficientemente firmes para entrar no moedor de carne por um lado e sair do outro lado com a mesma identidade. Para isso é importante a gente entender melhor quem nós somos em Cristo. Amém? Quem eu sou? Estou olhando para o Toninho aqui, desculpa, Toninho, só porque você é mais bonito que todos que estão aqui, por isso eu estou olhando para você agora, né? E fala assim, se perguntar para o Toninho, Toninho, quem você é? Eu sou o dono do Lava Rápido. Ou ele vai falar, eu sou discípulo de Jesus, que tem um Lava Rápido. Entende? Para todos vocês.
né? Eu sou o discípulo de Jesus que trabalho no Itaú. Eu sou o discípulo de Jesus que sou pastor. Eu sou o discípulo de Jesus, ou a discípula de Jesus que cuido da minha casa, da minha família, mas eu sou, primeiramente, discípulo de Jesus. Amém? E é isso que aperta o meu coração. E por isso a gente investe tempo aqui todos os domingos. Amém? E em todas as possibilidades que a gente tiver a semana. Então, Paulo fala aqui de uma coisa, uma palavra que, ainda mais hoje em dia, é muito ruim, né? Ordenamos. Fazer o que nós ordenamos. E aí você fala, pô, Paulo era um ditador? Mas bem, né? Ele era, como a gente falou numa reunião dos pastores, um pastor, né? Ele era um pai meio pastor. Então, ele assumia ali a paternidade espiritual daqueles irmãos, e por isso, né, como qualquer bom pai, de vez em quando ele tem que dar uma ordem para os filhos e filhas, sim ou não? Né? Porque quando você sabe que aquilo representa o bem dos filhos, não adianta mais nada, é assim e está acabado, sim ou não? Todo pai já fez isso na vida, né? Todo pai já fez isso na vida. E Paulo estava falando aqui, ó, sigam o que eu falei, que vocês passam de ano, né? Vocês se preparam para Jesus. Amém. Versículo 5 fala assim: o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Interessante isso. Conduz o coração de vocês ao amor de Deus. Parece que o amor que a gente tem é muito bom. É uma palavra de bênção essa, né? É uma bênção de Paulo àqueles irmãos e a nós também. Mas é uma oração também. Senhor, ensina a eles o que é esse amor. Por quê? Quando você pega esse amor de Deus e a perseverança de Cristo, né, que não está em nós perseverar tanto, essa paciência, essa longanimidade. Hoje, conversando com o irmão, eu ouvi isso, e a gente ouve isso o tempo todo, de vez em quando dá vontade de desistir. E aí a minha resposta é: quem não? Quem não? Não é? Quem não? Mas essa perseverança não está em nós. Essa perseverança é de Cristo. E quando a gente une essas coisas nele, a gente consegue deixar de olhar para o nosso próprio umbigo, que muitas vezes é dolorido, e olhar para o próximo. Eu acho que isso que está por trás aqui é urgente, né? Então, eu queria fazer um exercício com vocês. A gente está longe do final, mas queria parar aqui, é o final dessa primeira parte, né? Então, pensa naquela festa, na festa que existirá no dia que Jesus voltar. E eu queria que você pensasse por um momento aí: quem mais nós podemos convidar para a festa do Cordeiro? Pense em uma pessoa aí, pense um pouquinho você aí com você. Pensa numa pessoa só, nesse momento. E eu queria que você começasse a orar e agir para preparar o ambiente para que esse convite fosse feito. Pensa agora aí numa pessoa, um pouquinho. E eu quero orar nesse momento, por isso. Fecha teus olhos um pouquinho. Pensou numa pessoa aí? Senhor, multiplica o amor de cada irmão aqui e aqueles que estão nos assistindo em casa, para que eles possam ajude eles, Pai, a preparar o terreno para essa pessoa que eles pensaram. Para que eles possam agir em consequência, Senhor, preparando tudo para que eles possam fazer o convite. Pois o tempo encurta, Senhor, e a volta do Senhor é iminente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Leva essa lição de casa, tá bom? Pensa nessa pessoa, ora por essa pessoa, trabalha isso na tua vida. Segundo ponto, tratemos corretamente os ociosos. Ainda bem que todo mundo aqui é trabalhador, né? Então não temos esse problema. Mas pensa no que ele está falando aqui. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. É interessante aqui, né? Ele fala, em nome do Senhor Jesus, ou seja, na autoridade de Jesus, eu falo, eu ordeno, de novo, eu ordeno. E aí, por que ele está falando isso? Naquele contexto, só para você entender um pouquinho, rapidamente, desde a primeira carta ele fala,
Talvez muitas pessoas que receberam a Cristo, pela opressão local, pela idolatria local, perderam seus empregos, perderam suas atividades. Não é? Isso acontece na Índia, por exemplo, muitas vezes. São deserdados. Paulo foi deserdado pela família. Não é? E aí, o que faz? Aí os caras começam lá, no primeiro momento, então você junta lá, tem sempre aqueles, né, que tem algum dinheiro, que tem alguma coisa. Lembra de Barnabé, que vendeu suas propriedades, pôs o dinheiro lá em Jerusalém, e para poder ajudar os necessitados. Mas vocês sabem como é o coração humano. E de repente, ali no meio daqueles que realmente precisavam, tem aqueles que poderiam, de repente, tomar uma atitude. Eu era diretor de uma empresa. A empresa acabou, aí de repente eu vou ter que ser gerente, encarregado, escriturário, vou ter que abrir uma quitanda, né? Vou abrir, cutucar o Toninho de novo, vou comprar um lava-rápido, né? E vida que segue, sim ou não? Mas aparentemente tinha uma turma lá que estava, não, Jesus vai voltar, então enquanto tem aqui uma comidinha, sabe aqueles amigos que chegam sempre na hora do almoço? Pastor no interior que costuma sempre contar essas histórias, né? Aqueles irmãos que tal, tudo bem, chega lá 11h30, de repente toque, pastor, tudo bem, tal, daí chegando na casa, eu já sentindo aquele cheirinho do feijão, certo? Aí acontece isso uma vez, acontece outra, e os caras acomodam ali, sempre comendo, né? Então Paulo já tinha exortado na outra carta, né, falando, gente, arruma uma coisa para fazer. Mas aparentemente isso não melhorou. Então aqui ele está falando, gente, fecha a questão aqui. Nós já tivemos isso na nossa igreja no passado, né? Eu lembro de um antigo pastor nosso, que tinha um irmão, inclusive, que trabalhava. Trabalhava numa autarquia, mas em algum momento ele passou uma dificuldade, e a igreja se comoveu, ajudava, tal. E aí o pastor assumiu ele nem falava para a igreja, a gente descobriu depois, que ele começou a pagar a conta de luz, conta de água, para essa família. E aí esse pastor saiu, veio um missionário, a gente estava mais próximo dele nesse momento, como presbítero e tudo mais, e a gente começou a analisar aquilo, falou, poxa, o cara tem emprego, o cara tem uma vida como a maioria de vocês, de repente, por que ele precisa? Mas o pastor pagava minhas contas, e aí a gente chegou, o missionário, né? O pastor Tim, não vou nem, né? Não precisamos dar muita volta, não somos tantos assim, o pastor Tim chegou e fechou a porta, né? Falou, querido, bacana, mas não dá mais para a gente continuar bancando isso daí. O que aconteceu com esse casal? Vazou. Eles estavam aqui por causa e aí provavelmente ficamos sabendo que estavam em outra igreja, ou seja, então, são algumas pessoas que são profissionais nisso, né? Ou se acomodam nisso. E Paulo, então, dá aqui uma orientação, fala, deixem de ser explorados por esse tipo de gente, né? E então ele está falando aqui, se afastem de todo irmão que vive ociosamente, né? Então é o que ele está dizendo aqui. E não conforme a tradição. Eu ia explicar essa tradição, mas acho que não é um drama, né? Ele não está falando daquela tradição que algumas veias do cristianismo usam mais a tradição. Aqui Paulo, só para você saber, Paulo foi o grande criador da ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que não existia ainda, né? Certo? Paulo, que foi quem melhor traduziu o coração de Deus, né, que estava no Antigo Testamento, e fez nas suas cartas, e depois os evangelistas fizeram os evangelhos, então isso se tornou o que a gente tem hoje no Novo Testamento. Tá? Então, Paulo foi, na verdade, um líder transcendente, né? Ele conseguiu criar um novo ambiente, e ele fala na autoridade, isso aqui pode, isso daqui não pode, por isso ele fala assim, né? Ok? Então, por isso ele está falando da tradição, mas não se incomode com isso aí. E aí ele fala, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, né? Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Lógico, ele ficou muito pouco tempo lá, em Tessalônica,
Mas dá para perceber, enquanto ele pregava nos sábados na sinagoga, durante a semana ele deveria ter um trabalho junto com esses que estavam sendo alcançados, de fora da sinagoga, mas quando podia ele fazia tendas, né? A gente imagina essa tenda, imagina uma barraca, certo? Que ele construía, ele fazia à mão, depois ele vai encontrar Átila e Priscila também, que tinham essa mesma função, e em função da venda disso, então ele estava chegando no lugar, estava plantando uma igreja, ele não queria chegar lá e no final da reunião de oração passar lá o pires. Depois que a igreja estava plantada e tudo mais, lógico, ele mesmo vai falar aqui no texto que ele teria até o direito, mas ele preferiu agir assim. Por quê? E aí o que está em vermelhinho ali, né? Ó, para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Ele fala, ó, se eu trabalho, vocês também podem trabalhar. É um pouco que está aqui, amém? Versículo 10 fala, quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Dureza, né? Mas, deixando bem claro. E aí ele fala, pois ouvimos que alguns entre vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. E aqui é muito importante a gente saber, todos nós que em algum momento da vida já ficamos parados, né? Diz que o ditado popular, isso não é bíblico, viu, gente? Fala que mente vazia é oficina do diabo, não é isso? E eu acho que é verdade, né? Você fica ocioso, esse daqui é um grande inimigo da nossa boa mente, vamos falar assim. Ele pode ser nosso amigo para tudo que é. Você começa lá, YouTube, WhatsApp, sei lá, TikTok, né? Os jovens, né? TikTok, então, complicado. Do meu eu tirei fora. Mas eu estou velho, né? Mas eu tirei fora, porque realmente não me agregava em nada, né? Aquilo que eu via ali. Só me levava, só tentava me inflamar. E isso é uma coisa bem perigosa, ok? Então, tinha muito tempo útil, tinha muito tempo livre, começava a olhar, o Mateus ali e tal, não sei o quê, começava lá a entrar na vida do Mateus e tal, o que o Mateus está postando e tal, né? E então era isso. Então Paulo fala, ó, isso não é um bom caminho, não é? Por isso ele vai ser tão duro. Ele fala, a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu pão, o seu próprio pão, ou seja, fica tranquilo aí, trabalha aí, cara, faz alguma coisa. Olha que bacana, até uma porta aberta aqui para trabalho voluntário, não é? Você não precisa do dinheiro para sustentar a sua casa, tem aposentadoria, tem tudo, não é? Começa a trabalhar, fazer alguma coisa para ajudar os outros. Eu gosto desse texto de Paulo também em Efésios, embora o contexto seja outro, né? Mas ele está falando de coisas práticas. Efésios 4, 28 fala assim, o que furtava, inclusive até onde ele vai, né? O que furtava, não furte mais, mas trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com os que estiverem em necessidade. É muito prático e muito sábio isso. Ao invés de ficar vazio lá, começa a fazer um negócio de madeira, fazer uma horta, vai até fazer bem para a sua vida esse negócio. Tem uma série que eu até diria para vocês, aqueles que têm o privilégio aí de ter acesso ao Netflix, tem uma série lá que eu gostei, um documentário, chama Como Viver até os 100 Anos. Não sei se vocês já viram isso daí. Como Viver até os 100 Anos. Gente, imperdível. Me inspirou para fazer coisas aqui para a igreja. Aquilo. E não é um spoiler, mas coisas práticas que eles fazem. Ele começou, um cara americano, ele começa a ir pelo mundo inteiro para ver os lugares, ele chamava de zonas azuis, onde o povo vivia 100 anos e mais, né? Onde os centenários viviam. E ele foi em vários lugares. Foi em Okinawa, no Japão, foi na Grécia, numa ilha, na Itália, lá no sul, tem na Costa Rica também tem um lugar. Tudo bem. Então, ele andou por todos esses lugares e ele chegou a uma conclusão de todas as coisas. Ele foi vendo alimento, tem muita coisa de alimentação e tal, mas duas coisas foram quase que unânimes em todos. Primeiro, senso de comunidade. Senso de comunidade. É isso que a gente... O que a gente está fazendo aqui? Todos aqueles que viviam mais de 100 anos, eles sabiam que eles não estavam sozinhos.
se desse uma dor de barriga, e deu dor de barriga em vários deles, eles contam lá, eles relatam no filme, tinha alguém, tinha uma rede de proteção. Cada um tem um nome, né? Que nem os japoneses se reuniam para fazer o karaokê, essas coisas que eles gostam, mas eles estavam sempre ativos, sempre todo, né? Não estavam sozinhos em casa. Outra coisa, então isso dá o quê? Uma sensação de pertencimento, né? E o outro é propósito na vida. Propósito na vida. Mesmo os mais velhos, eles tinham uma coisa. Vão num lugar é Costa Rica, não sei se eu estou confundindo, mas é Costa Rica mesmo. Vão numa cidade, lugar pobre, 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 pobre. Aí foram atrás de um centenário. Não sei o nome, não me lembro, Rosela, não importa. Aí vão lá, buscando o centenário, 103 anos, 102 anos, não sei. Chega lá, vem um peão num cavalo, aí tudo bem, fala, bom dia, tal, não sei o quê. Onde mora o seu fulano, um centenário? Ele falou, sou eu. Como, senhor? Parecia de 70 anos. Parecia que ele tinha 70 anos. Mas ele falou, uma das coisas que ele chama, lá em Costa Rica, ele fala, plano de vida. Plano de vida. Ou seja, aquele meu antigo sonho que eu tinha, quando eu me aposentar, eu vou ter o meu chinelinho, sabe aquele chinelinho assim? Não sei se alguns de vocês já tem, aquele chinelinho de pantufa, né? E o meu pijama listado, e vou ficar lá na televisão assim. Isso gente, é a porta do fim, né? Então, graças a Deus, eu estava falando, senhor, eu estava num momento meio de ostracismo, o senhor me chama para o pastoreio. No primeiro momento eu achei estranho, graças a Deus por isso, mas isso me faz todo dia ter a preocupação em vocês, no que pregar, no que fazer, né? Então, o que Deus tem reservado para você? Não se acomodem, não se acomodem. Ele tem um plano para você ainda, não importa a sua idade. Amém? Vamos lá, último ponto. Não nos cansemos de fazer o bem. Versículo 13, ele fala, quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Nunca se cansem de fazer o bem. Ele manda não conversar com a turma, isolar a turma e está falando para não fazer o bem? Como é que isso joga? Parece antagonista, né? Mas não. Nada do que foi dito até aqui nos dá o direito, por exemplo, de ser rudes. De repente tem uma pessoa no nosso meio que não está trabalhando, que não está fazendo as coisas que a gente espera. Mas isso não nos dá o direito de maltratar, de maldizer, de ser injusto, de ser rude. E de repente o cara chega às 11h30 lá em casa, bate a porta, eu não vou fechar a porta para ele, né? Eu vou abrir, mas depois eu vou falar, fulano, não dá mais para continuar, né? Te levando nessa forma. Então isso uma coisa não anula a outra. E aí ele fala, se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Essa é a ideia, né? Ou seja, que a pessoa perceba, caia em si da falta que está fazendo, e contudo não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Ou seja, somos irmãos, somos comunidade. Amém? Passamos de vez em quando por um momento difícil, mas um não larga a mão do outro. Essa é a ideia. E aí ele termina, né, com uma bênção aqui, o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Amém. Colossenses 3,15, né? Paulo dá uma regra que eu acho muito válida para nós. Ele fala que a paz de Cristo seja o juiz, na NVI, né? Eu gosto das Almeida, que fala árbitro, né? Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Que a paz de Deus seja, então, o árbitro no nosso coração. E eu queria, então, terminar fazendo 3 aplicações bem rápidas aqui. Primeiro, que a certeza que Jesus vai voltar, e Ele está às portas, nos impulsione a agir. Já não dá mais, gente, para ficar esperando
olhando o jogo do Corinthians lá no... Semana que vem eu penso. A minha irmã que não foi alcançada, meu filho, minha sogra, não sei, estou chutando qualquer coisa aqui, e de repente, não, um dia eu vou fazer isso. O momento é hoje, amém? O momento é agora, para a gente dar um passo. Essa certeza nos impulsiona. Então, parte da nossa missão é sermos o quê? Os melhores em várias funções, em vários papéis que a gente tem. E a gente tem vários deles ao mesmo tempo, né? Somos pais, somos filhos, somos marido, esposa, somos empregado ou empregador, dá no mesmo. Mas, sobretudo, nós somos amigos e amigas, não é? Então, em cada um desses papéis, muitas vezes a gente, como crente, faz... Eu vejo aquela ociosidade que Paulo falava daqueles que estavam sem trabalho, eu vejo de vez em quando com relação à nossa fé. De vez em quando nós somos ociosos com relação à nossa fé. Fala, qualquer jeito está bom. Vamos ter um bazar aqui? A gente põe lá as roupas, a gente pega uma corda, pendura as roupas, né? Fala, não, vamos fazer as coisas com excelência, com o que é possível fazer, com aquilo que Deus nos dá. Vamos dar os passos certos. Então, isso é na sua função como filho e filha, é na sua função como pai e mãe. O que Deus espera de você? Essa semana correu na internet, não sei se vocês viram, os pais, todos com os filhos, os filhinhos lá, e o pai e a mãe com o celular na mão, vendo lá qualquer coisa, e a criança largada, na verdade, né? Na hora que você está com o seu filho, dá para largar isso daqui um pouquinho e prestar atenção nele? Na hora que você vai ver teu pai, tua mãe, visitar, vai almoçar com o teu pai, ainda mais a maioria de nós que já não mora com pai e mãe, infelizmente, né? Alguns de nós, os pais já foram, é o meu caso, né? Mas aqueles que ainda têm, quando vai visitar, visita, não esteja lá só de corpo presente, né? Visita mesmo, deixa o resto fora, e ali, olha, quando você está com seu filho, mesma coisa, filho, estou aqui, filha, estou aqui, põe a mão na ferida, né? Fala das coisas, marido, esposa, não preciso nem dizer, não é? Como empregado, não, vou tocando a vida, né? Deixando a vida me levar, não, nós temos que dar exemplo, a lupa está sempre em cima da gente. Se eu me lembro do meu primeiro pastor, lá na presbiteriana, quando eu me converti, ele falava, filho, você trabalha, você não trabalha para o teu chefe, você não trabalha para a empresa que você trabalha para Deus. Então, para Deus, faça o melhor que você puder. É só isso que ele exige de você, né? Que você faça o melhor que você puder. Amém? E é isso em todas as áreas. Então, parte da nossa missão é sermos os melhores em todas essas coisas. E por último, devemos orar e agir para que o convite possa chegar a todos que o Senhor quer na festa. Pensa lá nos teus parentes, nos teus filhos, na tua sogra, no teu... qualquer pessoa à tua volta. Você fala, será que Deus quer ele na festa da chegada ou não? Como é que eu vou saber? Como é que você vai saber? Nós não vamos saber. Então, qual é o nosso papel? Orar por eles e agir em consequência. Amém? Queria que você saísse daqui com essa lição de casa. Existe uma esperança. Muitas vezes a gente vai falar para as pessoas, vai falar do medo, alguma coisa. Mas pensa aqui, a gente vai chamar o grupo aqui, podemos já preparar aqui para a coisa. E eu termino com essa pequena figura. Lembra de Noé? Lembra nos dias de Noé, a arca, tudo mais. O que acontece? Passou quase um ano, passou 5 meses, parou de chover, parou mais 5 meses, estiou. E aí Moisés, Noé, perdão. Moisés não tem nada a ver com essa história aqui. Noé pega uma pombinha e manda a pombinha. A pombinha vai, circula, volta, sem nada.
Passa uma semana, ele manda de novo a pombinha vai, circula e nada. Até um dia que ele manda a pombinha e a pombinha vem com um ramo de oliveira na boca. Né? E aí, então naquele momento Noé falou, já tem terra seca. Estamos livres. O que você acha que Noé fez com aquele raminho? O que você faria com aquele raminho? Você acha que Noé pegou lá e colocou no bolso da calça e seguiu a vida? Ou será que aquele raminho ele passou e foi mostrar para a esposa, para os filhos, né? Para todo mundo que estava ali, não era tanta gente, né? Pelo menos humanos que estavam ali com eles, para falar, gente, ó, há esperança. Há esperança. Então eu queria que você fechasse os olhos nesse momento e pensasse assim. Jesus vai voltar. Mas ele olha para você e fala, eu estou com tanta culpa no meu coração. Será que há esperança para mim? E Jesus se fala assim, sim, há esperança para você. Eu estou com tantos problemas, estou quase sucumbindo, sinto tanta tristeza, há esperança para mim? E Jesus diz para você, sim, há esperança para você. Que essa esperança que nós vimos em toda essa série possa te mover também. Existe um momento na nossa vida, e quando Jesus voltar, então isso será muito mais claro, que todo o nosso sofrimento, a nossa dor, vai passar. E nós teremos uma vitória eterna, uma vitória de alegria, de êxtase, de prazer, de satisfação por ver todos os nossos sonhos, todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas sanadas e satisfeitas. Então, que Jesus possa hoje olhar para você, Senhor, olha para cada um nessa manhã aqui, e nos ajuda a ver, ó Pai, o que o Senhor ainda espera de nós. Será que nós podemos ainda ser uma flecha que acerta o alvo, Senhor? Sermos usados ainda por Ti, ó Pai, para preparar essa festa maravilhosa, nos prepararmos pessoalmente, a pôr em ordem a nossa casa, Senhor. Mas abrir, Pai, esse convite para todas as pessoas que o Senhor ainda espera que sejam chamadas. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.